Bom, vamos falar um pouco sobre o artigo 311-A do Código Penal. O artigo diz que utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previstos em lei. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Se refere às fraudes em certames de interesse público, pelo fato de ser um instrumento essencial para o Estado, é necessário que exista uma supervisão sobre os conteúdos dos concursos públicos, para que estes não sejam utilizados de forma indevida. Mas o que vem a ser concurso público? Concursos públicos são processos seletivos que avaliam candidatos concorrentes de algum cargo público em órgão estatal, e as informações que contém nessa prova, elas devem ser de caráter sigiloso, para que as pessoas não obtenham vantagem sobre os outros concorrentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho nas bancas que produzem as provas de concursos públicos, não só de concursos públicos, como o Enem e vestibulares. E eu distribuo uma questão ou a prova toda, não sei, para algum conhecido meu, porque eu quero que aquela pessoa passe naquele determinado concurso. Aquela pessoa ela vai obter uma vantagem imensa sobre os outros concorrentes, que muitas vezes são pessoas que estão estudando há algum tempo para aquele determinado concurso, para aquela determinada área, e não vão conseguir porque aquela pessoa possui informações privilegiadas. Então, eu utilizei e divulguei das informações do meu trabalho para beneficiar outra pessoa. Existem também outros tipos de provas, como eu citei, que é o Enem, ou vestibulares para ingresso tanto em universidades privadas quanto em públicas. E temos também o REDA, né, que é utilizado as informações sigilosas. E tá. Sobre o delito, o tipo objetivo desse delito é utilizar e divulgar. Como eu utilizo? Utilizar é fazer o uso de algo ou de algum recurso de forma efetiva. Por exemplo, a pessoa que eu passei a questão do concurso, ela vai utilizar na hora da prova, com o conhecimento que ela adquiriu através que eu divulguei as questões para ela, porque eu queria que ela passasse no concurso. Então, chegando lá na prova, ela vai utilizar aquilo que eu passei para ela. E divulgar foi o que eu exatamente fiz. Eu, como uma pessoa que trabalha dentro, produzindo as questões do concurso, eu divulguei para aquela pessoa, então configura o crime. Utilizar e divulgar, então, é o tipo objetivo, que são o núcleo do tipo penal, tá? Utilizar e divulgar. E aquela pessoa ela vai criar uma posição de vantagem sobre os outros concorrentes, se ela utilizar a informação. O tipo subjetivo é o dolo, porque tem que ter a vontade consistente de praticar a conduta. Então, eu tive a vontade de divulgar aquelas informações para aquela outra pessoa e aquela pessoa também teve vontade de utilizar no concurso aquela conduta, com o objetivo de se beneficiar ou beneficiar a outra pessoa, que foi no caso que eu divulguei. O delito consuma-se com apenas práticas dos núcleos, utilizar e divulgar, como eu já falei. O bem jurídico tutelado é a fé pública e a moralidade da administração pública. Se esse bem jurídico não for atingido, o bem jurídico não acontece, o delito não acontece. Cabe a forma tentada, uma vez que a conduta pode ser fracionada, como, por exemplo, um candidato que leva a cola, porém é descoberto pelo fiscal antes de copiar as respostas. Nesse caso, a gente não chegou a usar a cópia, mas tentou e foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade, como no Enem. No Enem, por exemplo, eu tenho a opção de ir ao banheiro acompanhado de um fiscal. O fiscal vai olhar se eu não estou com nenhum equipamento eletrônico. Porém, se eu tiver com algum papel, com alguma resposta no bolso, muitas vezes o fiscal pode não ver. E aí, por exemplo, eu estou indo no banheiro, um exemplo, e eu deixo aquele papel cair e o fiscal vê. Então, eu não cheguei a utilizar aquele papel, não cheguei a copiar aquilo que estava no papel, não cheguei a copiar a resposta. Mas eu
Não fiz isso porque eu fui impedido por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, o crime configura. A cola eletrônica é uma modalidade de fraude, onde o candidato ele vai se utilizar de um eletrônico, como um ponto eletrônico, um celular, algum aparelho, para ele se comunicar com alguém que está fora da sala ou alguém que está também fazendo a prova, para estar recebendo informações privilegiadas sobre o certame ao qual ele está se submetendo a fazer. Antes da vigência desse artigo, o STF ele considerava, e até hoje ele considera, a cola eletrônica como um fato atípico, dependendo dos casos, e existem duas correntes doutrinárias. Uma que concorda com o STF, que diz que realmente a cola eletrônica, dependendo da forma que é usada, é um fato atípico, e outra corrente doutrinária que considera como estelionato. O STF ele também considerava essas duas linhas, mas ele descartou a linha do estelionato, porque o estelionato ele induz as pessoas a erro, e a questão da cola eletrônica não induz ninguém ao erro. Segundo o Greco, ele diz que se, por exemplo, uma pessoa está usando um ponto eletrônico para se comunicar com alguém que tem um gabarito oficial da prova, se considera a cola eletrônica como o crime que está configurado no artigo 311-A. Mas se ele está com o ponto eletrônico, com algum celular, passando informações para terceiros, esses terceiros estão respondendo as questões e passando as suas respostas para a pessoa que está dentro da sala da prova, na verdade se considera um fato atípico, porque, na verdade, ainda tem essa questão da discussão doutrinária, o STF ele continua considerando fato atípico, porque não se tem nenhum artigo, nenhuma lei se referindo especificamente a essa questão. Mas se a pessoa está recebendo informações sobre as questões, está recebendo informações sobre o gabarito oficial, então a cola eletrônica ela vai ser considerada crime nos parâmetros do artigo 311-A. Bom, agora eu vou estar falando sobre os parágrafos do referido artigo 311. O primeiro parágrafo, ele traz que, nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Por exemplo, uma pessoa que é segurança do local onde as provas estão sendo impressas ou do local onde as provas estão sendo guardadas pela promessa de pagamento ou pela omissão de estar saindo do seu local de trabalho no momento do seu expediente, permite que um terceiro adentre esse local e tenha acesso às provas ou tema de redação das provas. Bom, o agente que por ação ou omissão deixou com que o terceiro entrasse, ele vai receber a mesma pena do caput, que é 1 a 4 anos e multa. O parágrafo 2º, ele já vai estar trazendo uma qualificadora do delito. E o parágrafo diz assim: se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena ela passa a ser de 2 a 6 anos e multa. Esse parágrafo, como eu já citei, ele trata de uma qualificadora e por conta da comprovação da suspeita de fraudes, muitos certames públicos eles precisam ser anulados e refeitos. E isso gera um gasto em dobro para a administração pública, porque o gasto que ela teve anteriormente com edital, com empresa, com impressão de provas, ela vai precisar ter novamente para poder ter um novo concurso, um novo certame, um novo vestibular com isonomia entre os candidatos. E um exemplo foi o que aconteceu em 2019, em Tanque Novo, onde a prefeitura ela precisou cancelar o certame público que ela tinha feito por causa da suspeita do acontecimento de fraudes e 124 novos funcionários eles precisaram ser exonerados dos seus cargos por conta do acontecimento. O último parágrafo é o parágrafo 3º. Ele traz uma marjorante e ele discorre que aumenta-se a pena em 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Como eu já disse anteriormente, ele traz uma marjorante e o sujeito ativo, ele obrigatoriamente precisa ser um funcionário público e ele não precisa estar necessariamente no exercício da sua função para que essa marjorante venha a ser aplicada. Por fim, eu vou trazer agora a ação penal. A ação penal ela é pública e incondicionada, ela não precisa de nenhum pré-requisito para que o Estado, que nesse caso é a vítima do delito, é o sujeito passivo desse delito, ele possa estar entrando com uma ação contra o agente ativo do delito, que pode ser qualquer pessoa.